Muito provavelmente teremos mudança no time titular para o jogo de sábado, né? O Guilherme recebeu uma pancada no tornozelo pela forma que saiu do jogo de ontem. Não sei não, Jordão, o tempo de recuperação é muito curto. Estamos falando aí de 48 horas para viajar para Pernambuco. Portanto, o Guilherme muito provavelmente não viaja para Pernambuco, Jordão. Isso mesmo, Marcão, porque o atacante do Santos, Guilherme, ele deixou o campo de jogo aos 15 minutos ainda do primeiro tempo, Marcão, queixando-se de dores, né? Ele recebeu um atendimento médico da comissão do Santos Futebol Clube, ele foi retirado do campo, ele até tentou retornar, mas visivelmente ele não tinha mais condições de jogo, Marcão, ele sequer conseguia ficar em pé. E o Santos Futebol Clube divulgou que o Guilherme sofreu uma lesão corto-contusa no local, Marcão, e será avaliado nesta tarde para saber o tempo de recuperação do jogador, mas fato é que ele é desfalque para sábado. Tá aí o Thiago Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate. Davi Marques, Marcão, ontem o time estava torto, só tinha jogadores canhotos, isso está errado. O Altanir tá falando, 72 anos, tô com vergonha do Santos, sou aqui de Santa Catarina, já nasci santista. O Fábio Luiz Bortoloso, boa tarde, Marcão Varandeiros. Toda a galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. Vamos ouvir o treinador Kleber Xavier, que falou sobre a partida após a derrota de ontem por 2-1. Numa derrota como essa, qual a parcela de culpa do técnico e qual a parcela de culpa do elenco? Porque o técnico monta o time, monta estratégia. O gol saiu cedo, mas era notório que as coisas não aconteciam dentro de campo. Qual é a responsabilidade nesse caso? Porque o Santos segue na zona do rebaixamento. Duas situações de gol no início, a gente toma o gol na sequência de um ataque nosso, realmente teve um desequilíbrio, que é natural, né, de jogar em casa, de buscar o resultado, desequilibra um pouco, mas a gente retoma, né, e cria situações, criamos duas situações ali no primeiro tempo, um chute do David no poste e um cabeceio do Neymar para a defesa do Rocher. O Inter no primeiro tempo teve só, se não me engano, a finalização do gol e mais uma, né, e nós tivemos mais finalizações, mas não acertamos o gol. Teve esse desequilíbrio sim naquele momento, mas depois a gente corrigiu. No segundo tempo a gente volta melhor, cria mais oportunidade, tivemos o volume de jogo, tivemos um maior domínio de posse de bola, tivemos finalizações, foram mais 2 bolas no poste, foram mais 2 ou 3 defesas do Rocher importantes, e a gente acaba não conseguindo a vitória, e sempre a culpa é de todos, a culpa é do treinador em primeiro, que é o responsável, né, nas derrotas e nas vitórias também, e a culpa também é do elenco. Tá aí, portanto, toda a energia do Kleber Xavier após a partida, Jordão. Tá aí toda a energia realmente empolgante, a energia do treinador Kleber Xavier após a partida. A culpa é do treinador, a culpa é do jogador, é o que disse o treinador Kleber Xavier. Ele também falou ali sobre os problemas defensivos que o Santos enfrentou na rodada de ontem contra o Internacional. Vamos ouvir o que disse o treinador Kleber Xavier sobre os problemas defensivos do Santos, que tomou 2 gols ali em problemas defensivos, né? O primeiro gol, o Alan Patrick recebe com liberdade num contra-ataque puxado pelo Internacional, enfia com maestria no costado da zaga e o Brazão falhou, hein, gente? Falha do Gabriel Brazão no primeiro gol, claramente o Brazão saiu mal do gol, hein? Saiu com muita distância do jogador do time do Internacional e facilitou a vida do atacante colorado. E no segundo gol, um pênalti infantil do Gonzalo Escobar. Vamos ouvir o que tem a dizer Kleber Xavier sobre o sistema defensivo. Kleber, tudo bem? Bruno Milhões da Rádio Bandeirantes. Você acabou de responder sobre a parte ofensiva. Eu queria te perguntar sobre a defensiva, porque em 2 jogos o Santos sofre 5 gols. Teve ali uma partida consistente contra o Flamengo, mas voltou a encontrar buracos. E o Inter chegou poucas vezes, nas que chegou, conseguiu chegar ao gol. O que está te incomodando mais? Essa inconsistência na parte defensiva ou o que você citou de perder muitas chances na frente? A consistência defensiva no jogo contra o Mirassol incomodou mais, né? Sendo que o último gol eles acertaram uma finalização muito precisa de longe, né? Mas nos 2 primeiros a gente não foi bem. E no jogo de hoje, no primeiro a gente podia temporizar mais um pouquinho, foi num contra-ataque para não dar aquele espaço de entrada, e o segundo foi uma situação de um pênalti que é natural, né?
Fora os 2 gols que o Inter fez, um de pênalti, eu acho que teve 2 chances, chegou pouco, e as poucas vezes que chegou a gente conseguiu conter. Né? Então não me preocupa tanto, me preocupa mais a questão ofensiva, a gente tem que fazer mais. A gente, quando cria, e quando criou antes da parada, e quando criou agora nesse jogo, porque contra o Flamengo a gente foi efetivo, contra o Mirassol a gente não jogou bem, e hoje a gente criou muitas oportunidades, mas não teve essa efetividade. Por isso que eu falo, tem que continuar trabalhando para melhorar. É muito mais preocupante isso que o processo defensivo. Tá aí o treinador Kleber Xavier após a partida de ontem. Jordão, tá aí o treinador do Santos falando em coletiva de imprensa ontem na Vila Belmiro. É o Kleber, né, Jordão? É o Kleber na vitória ou na derrota, um cara sempre muito equilibrado, essa energia dele contagiante. Eu imagino o Kleber dando uma preleção para os jogadores do Santos, ali no momento que os jogadores precisam ali de uma palavra mais forte. Isso acho que mostra um pouquinho e nos ajuda a entender por que o Neymar ontem estava cobrando até lateral no primeiro tempo, Jordão. Marcão, e não me entendam mal, mas assim, eu vou dar um exemplo aqui, Marcão, com relação à postura de treinador. Vamos observar, Marcão, como que é o Fernando Diniz, quando o time dele tá perdendo, ele tá louco na beira do campo, Marcão. O Abel Ferreira é a mesma coisa. O Renato Gaúcho é a mesma coisa. Marcão, o técnico Kleber Xavier não tem energia pra se mostrar incomodado com o seu time. A gente não vê ele irritado, xingando, Marcão. Chama o Neymar de canto e fala: Neymar, para de bater lateral. Não é isso que eu quero de você. Ô, David, vamos acordar? Então, Marcão, falta energia pro treinador do Santos, assim como falta trabalho. O Santos Futebol Clube hoje, Marcão, está refém de pessoas incompetentes em todas as suas esferas, como administração e como clube esportivo, Marcão. E além disso, ele cita que a defesa dele não preocupa, Marcão, que o Internacional chegou só 3 vezes. Não foram só 3 vezes, Marcão. Consigo citar chegadas perigosas do Inter. Além do gol, a gente teve tivemos o gol. 2, cobrança de falta do Alan Patrick, que ele rola pro meio da área, o Bruno Henrique acaba finalizando mal, mas teve liberdade. 3, jogada de linha de fundo em que o Alan Patrick também toca para o jogador Wesley, o Wesley toca pro meio, o Rafael Borré chega concluindo, ele erra. Ainda bem, por sorte do Santos, que ele fura. 4ª jogada no segundo tempo, Marcão. Linha lateral, logo no começo do jogo. Bola no meio do Wesley, Borré chuta, bela defesa do goleiro Gabriel Brazão. Outra jogada, cruzamento na área, Vitão de cabeça, o Brazão tem que fazer uma defesa, Marcão. Ou seja, eu consegui listar aqui 5 lances e o técnico Kleber Xavier disse que o Santos só sofreu em 2, que foi o chute e o pênalti. Ou seja, que mundo que esse cara vive, Marcão? O time dele é desorganizado taticamente e não tem energia. Se o Santos é mal dentro de campo, parece que ninguém tá se importando, é porque o técnico não transparece nada. Tá aí o Thiago Jordão, El Bigodinho aqui no canal Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, que situação do Santos Futebol Clube, hein? O Santos Futebol Clube afundado na crise, tem o Sport Clube Recife no final de semana. Jordão, traga pra gente o giro da rodada, os jogos de ontem no Campeonato Brasileiro. O Sport conseguiu empate jogando na Bahia. Tivemos jogos importantes pela 16ª rodada do Brasileirão. Jordão. Marcão, ontem nós tivemos iniciando a rodada a partida entre Ceará e Mirassol na Arena Castelão. O Mirassol venceu por 2-0 a equipe do Ceará. Logo mais nós tivemos a vitória do Palmeiras por 2-1 jogando contra o Fluminense no estádio do Maracanã. E mais tarde nós tivemos a derrota do Peixe por 2-1 para o Internacional. Vitória do Flamengo por 2-1 sobre a equipe do Bragantino jogando em Bragança Paulista. E por fim o empate entre Vitória e Sport 2-2 com 3 gols nos acréscimos. Diante dos resultados que você trouxe agora para a galera curtindo aqui o Varanda, Jordão, traga pra gente a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, Marcão, segue sendo liderado pela equipe do Cruzeiro. Cruzeiro tá na ponta com 34 pontos conquistados. O Flamengo, com a vitória de ontem, encostou no Cruzeiro, são 33 pontos, é o vice-colocado.
Palmeiras, terceiro colocado com 29 pontos, Bragantino fechando o G4 com 27 pontos conquistados. Quinto lugar é o Botafogo com 25, sexto, Bahia também com 25, fechando a zona de classificação para a Libertadores. Agora, zona de classificação da Copa Sul-Americana. Mirassol é o sétimo com 24, Fluminense oitavo com 20, Atlético Mineiro nono com 20, Internacional de Porto Alegre décimo colocado com 20. Segunda página da tabela, Corinthians 11º com 20, Ceará 18º com 18, fechando zona de classificação para a Sul-Americana. No restante, Grêmio 13º 17, São Paulo 14º 16, Vitória 15º saindo da zona 16, Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento 14 pontos, e já no Z4 Santos Futebol Clube com 14, Juventude 11, 18º, 19º Fortaleza também com 11, e na lanterninha o Sport com 4. Tá aí, Jordão, dos 4 clubes que estão no Z4 neste momento, o Santos é o que tem a maior quantidade de jogos, né? Todos os demais têm jogos em atraso. O Juventude, por exemplo, tem 2 jogos a menos comparado ao Santos Futebol Clube. Então é uma situação delicadíssima do Santos. É uma situação das mais difíceis do Santos Futebol Clube. Jordão, próximos jogos. Próximos jogos, nós temos o Sport Clube Recife na Ilha do Retiro. Depois o Santos tem o Juventude no Morumbi. E depois, para fechar a primeira fase, o primeiro turno, o Santos tem o Cruzeiro em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Juventude no Morumbi. Torcedor do Santos precisa lotar o Morumbi. Precisamos colocar mais de 50 mil torcedores. Será uma segunda-feira no Morumbi. Então, é importantíssimo, é fundamental que o torcedor do Santos vá ao Morumbi. Jordão, o jogo de sábado virou uma grande decisão. É uma grande decisão. Eu tenho falado nos últimos dias que, historicamente, o Santos sempre teve problemas com o Sport Clube Recife. Para mim, isso não interessa mais, Jordão. Para mim, não interessa mais. Não temos que olhar o retrospecto. O Santos tem que disputar uma decisão em Pernambuco. Uma decisão em Pernambuco. Nós não podemos voltar de Pernambuco sem os 3 pontos na mala, Jordão. Então, o Santos precisa de pelo menos 6 pontos nos 9 que tem a disputar nas próximas 3 partidas. Quanto o Cruzeiro lá, é difícil. Não dá pra gente projetar 3 pontos. Mas Sport, Juventude, o Santos precisa voltar com 3 pontos, tanto do Morumbi como também da Ilha do Retiro, Jordão. Sem dúvidas, Marcão. E além do mais, caso o Juventude vença hoje, Marcão, o Santos ainda vai seguir. O Juventude joga contra o São Paulo. Caso eles vençam o tricolor no Alfredo Jaconi, Marcão, o Santos ainda vai continuar na 17ª. Só que o Juventude vai igualar em pontos. E aí, o jogo contra o Juventude, Marcão, vai virar também uma partida de 6 pontos. Partida dramática. Porque se o Santos Futebol Clube, Marcão, não consegue um bom resultado contra o Sport, aí, meu amigo, vai ser difícil. Segunda-feira vai ser drama total lá no estádio do Morumbi, Marcão. Então, neste sábado, o Santos tem que entrar em campo como se fosse o último jogo da vida de cada jogador. Todos os jogos do Peixe agora no Campeonato Brasileiro é decisão, Marcão. Não tem essa de esse jogo aqui vai ser mais fácil, esse jogo aqui vamos entrar de um pouquinho diferente porque vai ser mais difícil. Não. Todo jogo é decisão. Deu de moleza já faz tempo, Marcão. Santos Futebol Clube tem que entrar para ganhar o Sport. Tá todo mundo tirando uma casquinha do Sport, Marcão. Não pode ser o Santos Futebol Clube o time a deixar pontos pelo caminho e deixar, Marcão, a situação ainda pior. Porque o Santos Futebol Clube, não ganhando do Sport, o Vasco pode desgrudar, o Vitória vai fazer confronto direto contra o Juventude, mas pode desgrudar também. O Grêmio, Marcão, pode tomar mais distância e o Santos Futebol Clube só se afundando na tabela de classificação. E o Carboneiro, hein? E o Carboneiro que não fazia gol nem em jogo treino. O tal do Carboneiro não fazia gol nem em jogo treino. Ih, mamãe! O Carboneiro não tinha nenhum gol no campeonato. O Carboneiro não tinha uma assistência no campeonato. O que aconteceu com o Carboneiro? Gol no Santos. O tal do Carboneiro não estava ganhando nem Jockey Pole, meu amigo. Cara e coroa. Para ou ímpar. Nada. Nada. Ontem foi pra rede. Que fase do Santos, hein? Que fase do tal do Carboneiro, hein? E eu que falei que era nome de macarrão, hein?